várias artes ao longo da minha vida. E os objetivos são atentar-se a técnicas usadas, observar a evolução do meu traço, apreciar as artes feitas e sinalizar as minhas preferências durante as minhas eras. Então esse vídeo será dividido em 3 partes e hoje eu vou para a parte 2 do vídeo. Vamos fazer uma viagem no tempo de 2012 a 2020. Bora lá comigo! Então, vamos aqui para o ano de 2012. Eu separei aqui de 2012 a 2020, né? Como eu havia falado antes. E essa é a minha arte de 2012. Eu estava no ensino médio. Fiz aqui a Santa Ceia, né? Era um trabalho de artes e eu fiz a lápis de cor, colori com grafite também. Mas eu acho bem interessante que eu não fiz os rostos, né? Eu não tinha, assim, tanta habilidade para fazer rosto, então não me dediquei, né, nessa parte. Aqui outro desenho, era para ser uma índia, também um trabalho de arte do ensino médio, e acabou que eu não detalhei assim tanto a árvore, ao mesmo tempo eu não fiz assim os traços do rosto, né, de novo. Então eu já estava aqui mais querendo testar desenhos com anatomia, mas não estava assim tão habituada, né? Então eu não tinha assim costume de dar tantos detalhes a coisas de natureza também, né? Vocês podem ver aqui. E outro desenho, que é mais uma colagem do que um desenho, na verdade, foi esse daqui que eu tive uma experiência bem bacana. E aqui eu consegui, né, meio que fazer natureza, pessoas e tal, mas foi como colagem, né? Então também foi um trabalho de artes da fase da escola, do ensino médio. Eu acho bem legal essa colagem, eu misturei bastante coisa para simular aqui uma guerra, né, como se tivessem os pássaros fugindo. E aqui a minha dificuldade foi a distância, né? A proporção das coisas, como que eu ia colocar tudo. Bom, no mais, esse foi o meu 2012. Eu me aventurei bastante nas artes, né? Então temos aí um ponto positivo, mas ao mesmo tempo eu não me aventurei tanto em detalhes, né? Seja de natureza ou de anatomia. Então, bora para 2014. Aqui eu volto a testar fazer desenhos de rostos, né? Anatomia. Esse daqui é o meu desenho de 2014. Foi assim, feito em casa, num caderno de desenho, então não foi na escola nem nada, mas assim, num momento bem relax, né? Tive aqui uma dificuldade com sombra, que eu me lembro, mas acredito que foi só isso, né? 2015, eu fiz um desenho da minha avó, né, minha falecida avó, e aqui eu fiz todo a lápis e novamente, né, fui testar fazer desenho de rosto. Aqui eu já me dediquei bastante por ser minha avó, claro, né? Aqui também fiz um desenho de uma amiga minha e também me saí muito melhor fazendo o desenho do rosto dela. Aqui foi só um rascunho de uma obra de arte da Tarsila do Amaral, que eu só vim a desenhar mais recentemente. Então foram essas as minhas artes, né, de 2015. Elas são mais de rostos, né? E aí eu já começo a perceber que eu estava mais interessada em me aventurar, né, pela anatomia mesmo. Também fiz aqui esse coelho, né? E aí eu percebi que eu gostava bastante de fazer assim desenho com caneta preta, sem colorir, sabe? Porque eu não era muito fã de colorir. Ao mesmo tempo, dá pra perceber aqui que eu era muito ruim com natureza, né? Além de eu não conseguir detalhar tanto, ficava bem assim, não parecido, né? Com uma árvore de verdade, uma graminha de verdade. Esse daqui foi um desenho de um curso de desenho que eu tinha começado a fazer. E aí eu estava aprendendo aqui a fazer proporção, né? A distância de uma pessoa para outra, o tamanho das árvores, o final da rua, né? As pessoas caminhando, o tamanho da casa. Então, aqui eu estava começando a ter uma noção, mas infelizmente eu não concluí esse curso
Então eu continuei sem aprender, infelizmente, né? E aí vocês vão esbarrar com outras artes minhas vendo essa dificuldade, né? Seja de sombra, proporção, tamanhos, assim. Eu tinha bastante dificuldade, ainda tenho. Então é um negócio aí para treinar e que demora, né? Vocês podem ver aí que pelo menos os rostos eu comecei e fui dando uma melhorada, né? E aqui a gente vai para 2016. É um desenho de um lobo deitado no quarto. Então ele está deitado na cama e ao fundo aparece o quarto. Mais uma vez aqui um teste de proporção, de tamanho, né? Mas dá para ver que também fiz aqui meio errado, sabe? É o tamanho das coisas, né? O tamanho da televisão, o tamanho da prateleira, do móvel, esse teto, né? As luzes de LED no teto. Enfim, dá para entender o contexto, o que é que eu quis passar, né? No desenho, mas ao mesmo tempo dá para ver que tem bastante coisa aqui que não bate, né? Então, aqui o tamanho do instrumento, então tem bastante coisinha assim que eu vou reparando. E mais uma vez foi um desenho a lápis, né? Aqui vamos para 2018. E aqui é o Pequeno Príncipe, uma cena do filme. Então, tive só esse desenho mesmo, mais uma vez feito a lápis. Aqui em 2020, né, entramos na pandemia e foi a época que eu mais desenhei, se eu não me engano, nos últimos tempos. E essa é a maior característica das minhas obras de artes nos últimos tempos, inclusive. Eu me aventurei bastante, né? Fazendo esses desenhos mais preto e branco, né? Eu com a caneta preta, num papel branco, ou no grafite mesmo, né? Tipo esse desenho que eu fiz aqui todo a lápis, também sem me aventurar tanto, mas foi mais um rosto, né? Aqui as flores. Eu tentei aqui dar um destaque, um detalhe nos cílios dos olhos, mas sempre assim, uma coisa meio misteriosa, né? Sem olho, sem boca, olhos fechados. Aqui eu tenho esses desenhos que são uns favoritos meus. E acredito que meu estilo de desenho é aqui, é esse daqui, todo preto, com a canetinha preta, né, na verdade. Então, é aqui que eu me encontro quando eu olho os meus desenhos. Mas, novamente, eu não tenho, assim, essa noção de proporção, de fundo, de sombra. Então, muita coisa eu não dou tanto detalhes. Mas, né, são os meus favoritos e toda vez que eu revisito esses desenhos, sem dúvida, esses eu classifico como os melhores. E acho genial, assim, eu gosto bastante deles e me identifico bastante. Quero desenhar mais vezes assim, né? É um estilo meio cartoon, então eu acho que é por aí onde eu me identifico mais. E aqui eu fiz uma heroína, né? Com capa e tudo, então mais uma vez fazendo um corpo humano, também sem muitos detalhes, mas eu adorei aqui os pés, né, a posição dos pés, a perna. Gosto bastante aqui de como eu fiz o movimento do corpo, apesar de também estar um pouco errado, né, se for avaliar direitinho. Essa daqui era uma foto minha, então fiz sem rosto. E esse daqui que eu fiz a lápis também era uma foto minha, mas podem ver que não tem nada a ver comigo. Esse daqui é um favorito meu também, com canetinha preta, né, sem colorir. Esse já é a lápis e é uma mulher deitada, mas também não gosto bastante, nem odeio demais, sabe? Tem algumas coisas erradas, mas é isso, né? Aquele ali foi para os fãs de Crepúsculo, esse fãs de Van Gogh, né? Aqui eu me aventurei um pouco com canetinha preta e lápis de cor, então comecei a tentar colorir coisas, inclusive por causa do Van Gogh. Então, essa é uma característica que eu observo bastante aqui. Peguei algumas referências para fazer esse desenho, né? Inspirado no Van Gogh, e esse do lado é o porta-retrato do Van Gogh. Porta-retrato não, autorretrato. Então, ficou parecido, não está igual, mais uma vez por causa dessa dificuldade assim de desenhar rosto, né? Aqui esse daqui eu acho bem legal por causa do cabelo, dos olhos, né?
Eu gosto bastante de como eu fiz. Vejo melhoras, sabe? Mas ao mesmo tempo não são tão grandes. Aqui era o meu quarto e essa é a minha cama. Então dá pra ver que tá bem esquisito por causa da posição da cama. E se não fosse isso, talvez até que ficasse razoavelmente ok. Esse é o guarda-roupa, também não gosto de como ficou. Mas eu acho que o maior implicante foi, sem dúvidas, a cama. Então, vamos aqui avaliar um pouco mais sobre esse daqui. Eu volto a desenhar o rosto e aqui eu sinto um pouco de dificuldade quanto à posição do nariz, né? Assim, colocando o rosto de perfil, né? Então, também uma dificuldade com o cabelo, detalhes dos olhos. Então, aqui eu desenhei bastante, né? Nessa época foram os melhores, sem dúvida aqui dessa época do ano, né? Que era a pandemia, que eu me dediquei mais, tive mais tempo para desenhar. Então, eu gosto bastante aqui desses. Dou destaque para os que são com canetinha preta, né? Foram os que eu mais gostei de fazer. São os que eu mais gosto de fazer até hoje, mesmo que eu não tenha praticado tanto. Então, vimos aqui mais rostos e um pouco de desafio, né? Nesses detalhes de rosto, cabelo e um pouco de natureza. Então, acho que essa época ficou marcada por isso, 2020, né? Na pandemia. Então, bom, foram coisas que eu tenho que mudar até hoje. Então, gostei bastante de ter aqui avaliado com vocês esses desenhos. Deixa aqui nos comentários quais vocês mais gostaram e acham que eu preciso mudar, né? Alguma coisinha ou outra. E quais que vocês se identificaram, né? Que também tem alguma dificuldade que eu posso vir aqui mostrar futuramente para vocês. O próximo vídeo vai ser a fase 3, né? A fase final dessa minissérie que eu tenho feito. Eu gostei bastante de mostrar aqui tudo para vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Aproveita e deixa aqui nos comentários qual foi a sua arte preferida. Te encontro na parte 3 desse vídeo, que é a parte final, em breve. Um super beijo, até a próxima e tchau!